Seja bem-vindo. Agora para a nossa segunda aula, vamos falar sobre as competências comportamentais e técnicas. Se você é consultor comercial, eu vou te dizer o que você precisa ter para vender neste mercado de controle de acesso. Conheça agora as duas competências básicas, que você precisa ter para vender neste mercado, tá? Bom, a gente tem a competência técnica e a competência comportamental. Eu vou trazer para você um exemplo muito simples dessas duas competências aplicadas de verdade. Vamos supor um exemplo que você trabalha numa concessionária de veículos, tá? Nessa concessionária de veículos você precisa vender um carro. Obviamente que você precisa de competência técnica. E quais são elas? Você precisa saber se tem airbag do passageiro, do motorista, nos ocupantes na traseira. Você precisa saber qual que é a capacidade de litros que aquele veículo tem que ter. Você precisa saber, talvez, o modelo do pneu, se ele consome muita gasolina ou se ele é flex. Então, essas competências a gente chama de competências técnicas. Então, quando o cliente vai até a loja, você precisa, de fato, saber todas essas competências técnicas, e aplicá-la na hora de você estar vendendo. Então você precisa, dizer para o cara qual que é a cor, se por acaso é um carro muito seguro para virar uma determinada curva ou não, qual que é a velocidade máxima que esse carro alcança. Veja que na competência técnica você conseguiu de fato, explorar tudo a respeito daquele veículo. Só que a venda não funciona assim, só com a competência técnica. Você vai precisar da competência comportamental para poder terminar a venda. Por quê? Porque você precisa ter empatia, você precisa sorrir, Você precisa entender o que ele está dizendo, você precisa entender a necessidade daquele cliente. Você precisa se colocar no lugar dele, porque senão você não consegue atingir a venda. Então você precisa ser líder naquilo que você fala, você precisa se comunicar bem. Repare que eu te dei as duas competências num só exemplo. Então se você tem só a técnica e vai vender um veículo, talvez não seja indicado que o objetivo da venda vai acontecer, porque você foi muito técnico, mas pouco humano. Agora, se você for muito humano, tem muita empatia, muito sorriso, a comunicação é perfeita, mas não entende nada daquele veículo, provavelmente também não vai funcionar. Então, eu costumo dizer que para um consultor comercial hoje, na maioria das vezes, todos os consultores, mas especificamente aqui para o nosso ambiente, que é venda de controle de acesso, principalmente, não adianta nada eu ter um sorriso legal se eu não saber as especificações daquela catraca, daquele controlador de acesso, Como também não adianta eu saber as especificações técnicas daquele controlador de acesso e não ter uma competência comportamental para fazer aquela venda. Percebe? Competência comportamental e a competência técnica têm sim um casamento perfeito. É preciso que esses dois se unam, porque senão você tem ou você é um profissional incompleto. E o meu objetivo aqui é dizer isso para você. Quanto mais você desenvolve, melhor você fica na área de vendas, principalmente para vender controle de acesso, tá? Eu separei para vocês aqui, o que é competência técnica, Então, eu quero ler para você isso, na verdade, eu separei aqui, eu quero ler para você. As competências técnicas são pré-requisitos em todos os cargos. No entanto, podem ser desenvolvidos, e devem ser desenvolvidos no processo imediato da admissão ou desempenho da função, pois são atribuições básicas para um bom desempenho de qualquer função, Então, de uma determinada função, mas eu acredito que para a parte de venda ela é principalmente. E para vender controle de acesso, então, precisamos mesmo da competência técnica ativa. Eu separei para vocês aqui 3 níveis de conhecimento na competência técnica. E eu quero que você acompanhe comigo
Quais são eles? Primeiro é o conhecimento básico. Neste nível, chamado de raso, o profissional adquire um conhecimento através de experiências em outras funções ou cargos semelhantes. Esse tipo de profissional consegue entender a linguagem um pouco mais técnica, mas não tão avançado. Quer dizer, pessoal, o conhecimento básico é quando você conversa com alguém e fala assim: eu tenho um conhecimento básico sobre esse assunto. Bom, quando você tem um conhecimento básico sobre esse assunto, você não consegue avançar mais um pouquinho, não é verdade? Então, se você senta numa roda ou numa reunião para discutir sobre aquele determinado assunto, se você tem um conhecimento básico, você não tem autonomia de conversação, você não tem autonomia de firmeza na comunicação. Logo, você não gera credibilidade, não é verdade? Então, o conhecimento básico nem sempre é indicado para vendas de controle de acesso. Depois, eu tenho o conhecimento fundamental, com um pouco mais de autonomia para tomar decisões sobre suas atividades. Neste nível, o colaborador, ou a pessoa, ou o profissional, adquire conhecimento através de cursos, e experiências em um cargo específico. Quando eu estou dizendo para você do conhecimento fundamental, vamos colocar assim, eu já estou dizendo para você que você já tem acima um pouquinho do básico, na competência técnica, já consegue conhecer mais sobre os equipamentos que você está vendendo, Você já consegue desenvolver melhor, você já consegue desenvolver a venda, E você, ao passar do tempo, quanto mais você se especializa, você tem o terceiro tipo de conhecimento da competência técnica que eu gosto muito, que é o conhecimento sólido, Neste nível, o colaborador ou o profissional possui um entendimento muito grande da linguagem técnica sobre aquele assunto, obtido através de um ensino ou experiência de várias especializações. O nível de conhecimento sólido, alinhado com as competências gerenciais, formam grandes consultores e gestores. Pessoal, aqui eu quero que você tenha como meta de vida na competência técnica, Aqui é a sua meta. Conhecimento sólido. Quando você tem um conhecimento técnico, na competência técnica, eu não estou dizendo para instalar não, pessoal? Não estou dizendo nesse nível. Eu estou dizendo comercialmente mesmo. Quando você conhece as especificações do produto, tamanho, peso, cor, para que ele serve, como ele é utilizado, tudo isso se torna você um profissional com conhecimento técnico, na competência técnica sólido. Cara, e isso na hora da venda passa uma segurança tão grande para o teu cliente que você não tem ideia, E como que eu conquisto isso, Jean? Como eu faço isso? Cara, não tem jeito. Desenvolvimento, aprendizado, dia após dia, leitura, informação, perguntas, correr atrás, ir atrás daquele técnico da tua empresa, aquele cara que instala, perguntar para ele, ir no teu fornecedor, dialogar, isso tudo traz para você um conhecimento sólido com o passar do tempo. Bom, já falei para você do conhecimento sólido, Já falei para você da competência técnica, então você já está bem adiantado. Agora eu quero trazer para você o que é competência comportamental. Eu já te dei o exemplo ali, da venda na concessionária do veículo e eu acredito que você já teve uma ideia aí por cima o que é a competência comportamental. Competências comportamentais são traços da personalidade ou aptidões que formam os padrões responsáveis por suas e nossas atitudes. Muitos profissionais são contratados por suas habilidades técnicas e desligados pela falta de competência comportamental. Olha só que bacana esse texto. Muitos profissionais, são contratados pelas suas competências técnicas e desligados, pela sua competência comportamental. Por quê? Falei para você lá no início, Às vezes não adianta você ter a técnica e não saber se expressar, não é? E se expressar emoções é um tipo de competência comportamental. No século XXI, a alta velocidade de mudanças pede que as empresas sejam cada vez mais flexíveis e dinâmicas. O mesmo raciocínio
vale para o seu capital humano, que precisa ir além do conhecimento técnico e desenvolver atitudes e comportamentos que aumentam a produtividade e ajudam a impulsionar o teu negócio. Ou seja, hoje em dia no mercado nosso e principalmente no mercado, vamos colocar assim, no mercado global, mas principalmente no mercado de controle de acesso, é muito importante que o profissional, que você gerente, que você gestor, que você também proprietário do teu próprio negócio, tenha as duas competências. Sabe por quê? Porque você fica muito competitivo se você ter as duas competências para vender no mercado de controle de acesso. E competitividade é a palavra da vez hoje, né? Cada dia mais tecnologia, mais produtos, mais novas formas de fazer. Então, se você não tiver antenado com essas duas competências para desenvolver o controle de acesso, eu acho que você vai precisar voltar um pouquinho e aprender mais um pouquinho para a gente poder, para você se destacar nesse mercado, tá? E você pode contar com a Garen para isso, você pode contar comigo, que a gente vai estar aqui para te ajudar nesse desenvolvimento, tá bom? O primeiro pilar, vamos dizer assim, que eu separei, são vários, né, exemplos de emoções comportamentais ou atitudes comportamentais, mas eu separei alguns aqui para a gente falar, para a gente discutir. O primeiro é a liderança. Muitas pessoas conversam comigo, amigos, parceiros de negócio, né? Falam, não, Jean, eu nasci para ser liderado, eu não sou líder. Na verdade, isso é um equívoco, tá, pessoal? Por quê? Porque a liderança, ela vem de você, né? Todo mundo tem que ser líder de si mesmo. Você imagina que se você não ser líder de você mesmo, não saber liderar o teu próprio consciente, né? Seu próprio pensamento e atitudes, você dificilmente vai conseguir liderar uma venda, por exemplo. Não é verdade? Então você precisa ser líder de si mesmo. E a liderança, ela é fundamental neste quesito, tá? Da competência comportamental. Depois, a gente tem o trabalho em equipe. Uma competência comportamental fundamental é saber trabalhar em equipe, tá? Então, se você sabe, se você é um profissional, um gerente, um empresário que sabe e entende o processo de trabalhar em equipe, também é uma capacidade nas competências comportamentais que fazem toda a diferença, tá bom? E eu separei mais uma aqui, equilíbrio emocional. Uma competência muito importante é o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional, ele faz toda a diferença também. Não adianta nada você ter a competência técnica apurada, né? Ter liderança, ok, mas você não tem, sabe trabalhar em equipe, mas você não tem um equilíbrio emocional, de fato, para executar aquela ação, aquela venda, né? Então isso tudo faz a diferença, né? E agora a gente tem criatividade. Sem sombra de dúvida, criatividade é um pilar muito importante, né? Para você que trabalha com controle de acesso. Porque nós sabemos que controle de acesso é modular, não é verdade? Então você tem uma catraca de um jeito, você tem uma biometria de outro, você tem tipos de leitores, né? Proximidade, biometria, inclusive a gente vai falar sobre isso, e isso tudo faz a diferença na hora que você está montando o projeto. Então ser criativo na hora da venda, entender como aquilo tudo se encaixa e como você vai aplicar para resolver o problema do outro, né? Do teu cliente, do teu futuro cliente, isso também realmente faz a diferença no teu projeto, na tua venda, no teu relacionamento, né? Temos também a comunicação. Bom, saber se comunicar bem é fundamental, não é verdade? Se você não sabe se comunicar bem, não sabe transmitir aquilo que você está pensando, né, para o outro, no caso aí para o seu cliente, e principalmente em negociações ou vendas de sistema de controle de acesso, isso pode ser um ponto negativo para você. Então, trabalhe muito bem aí a sua oratória, a sua dicção, para que na hora que você estiver na frente do teu cliente ou naquela reunião online, você possa se diferenciar, você possa fazer a diferença na hora de se comunicar. Eu cito como exemplo, por exemplo, se eu estivesse falando para você aqui de forma errônea, tremendo a voz,
sem confiança, eu garanto que você ia parar o vídeo. Por quê? Porque eu não transmiti confiança para você. E uma boa comunicação transmite confiança e gera credibilidade, tá, pessoal? E depois a gente tem a empatia, tá? Então, se você não tiver empatia, olha só, se você não souber se colocar no lugar do outro, entender o que ele precisa, né? Isso também faz a diferença. Eu quero ler esse texto agora para você, para que a gente, de fato, tire todas as dúvidas sobre empatia, tá? Empatia é basicamente se colocar no lugar do outro. O profissional deve tentar compreender o ponto de vista do seu cliente, entendendo como se comportam, quais são os seus sentimentos e emoções. Um profissional que tem empatia ajuda as pessoas com os seus problemas e toma decisões pensando também no impacto que elas terão nas outras pessoas. Bom, pessoal, empatia, hoje eu costumo dizer que quem consegue se colocar no lugar do outro, seja numa negociação comercial, né, de controle de acesso, ou em outro fator, tem muita qualidade, tem muita competência comportamental. Por quê? Porque isso faz muito a diferença quando você aplica isso para controle de acesso. Quando você vai vender um sistema de controle de acesso, é preciso você entender qual que é o problema do teu cliente, como ele está se sentindo referente àquilo, né? E como você vai mudar a vida dele se você entender, né? Então a gente sabe que o nosso cliente que está lá no final, ele precisa se sentir seguro, não é verdade? Quando ele está comprando controle de acesso para se sentir seguro. Então, obviamente, que você precisa entender qual que é o nível de insegurança que ele tem. E você ser uma pessoa que não tem empatia não é bacana na hora de vender nesse mercado, certo? E por último, a gente tem aprendizado contínuo. Tudo que eu falei para você até agora, nada disso tem continuação se você não se desenvolver, se você não aplicar a cada dia um autodesenvolvimento, tanto em competências técnicas quanto competências comportamentais, né? Então, um profissional nunca pode se contentar com o conhecimento que tem. Ele precisa estar sempre em busca de cursos, palestras, workshops, experiências e qualquer tipo de aprendizado que possa aumentar o seu desempenho. Veja que eu te dei aqui de última, né, o aprendizado contínuo como competência comportamental. Jean, mas faz sentido? Faz todo sentido. É uma competência se autodesenvolver, principalmente no mercado de controle de acesso. E o que mais importa na hora de vender nesse mercado? Eu separei aqui para vocês 4 coisas que mais importam na hora de vender nesse mercado. O primeiro é, você compra de quem? Você compra de quem você confia, tá? Então a primeira coisa que eu costumo dizer é que comprar controle de acesso hoje já não é barato. Então você tem que comprar de quem você confia. Então gere confiança para o seu cliente. Depois eu tenho, escute o seu cliente, tá? O seu cliente mesmo vai dizer para você quais são os seus problemas, as dores. Então, faça mais perguntas e escute mais. E outra coisa muito interessante é venda a solução, tá? Não venda hardware, não venda software. Ah, aqui eu tenho meu software, aqui meu hardware e tal. Cara, vende a solução para ele. Aborde com ele o conceito da solução, o que aquilo vai trazer de benefício para ele. E último lugar, software é a porta de entrada para uma boa venda. Se você tem um bom software, na maioria das vezes você trabalha as especificações e as qualidades do seu software e os hardwares você bota na sacola, tá bom? Trouxe para você aqui também uma curiosidade, um bônus. Quero mostrar para você como o nosso cérebro aprende. Acompanhe comigo. 10% nós aprendemos lendo, 20% nós aprendemos ouvindo, 30% nós aprendemos observando. Ó, agora um meio termo aqui, 50% do nosso aprendizado a gente aprende vendo e ouvindo, 70% a gente aprende debatendo com os outros, pessoal. É por isso que é muito importante
o relacionamento com o outro, entender a visão do outro. 80% é praticando. Então, quanto mais você aprende e quanto mais você pratica, é melhor. E eu costumo dizer que um bom vendedor, um bom consultor comercial é aquele que aprende sobre determinado assunto e na sequência, na próxima reunião, ele pratica. Então, ele aprende e ele aprende muito mais dessa forma. 95% é ensinando os outros. Quando você aprende, quando você sabe do que você está falando e começa a compartilhar conhecimento, é aí que você fica fera no negócio. Então, esta era a curiosidade que eu queria deixar para você, tá? A gente vai ter mais uma aula aí e eu quero que você fique e acompanhe tudo, tá? Para mim foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Um forte abraço!